inicialmente, na verdade, eu queria ser promotora, era meu sonho, assim, era ser promotora e eu achava, tinha uma visão ali teórica, né, assim, meio distante da profissão. Até que eu comecei a trabalhar no Ministério Público como assessora, que é até onde eu tô agora, e eu vi que não era muito, assim, o que eu esperava, sabe? Não da atuação do MP, que é ótima, importante demais, muito boa. Só que eu, assim, para mim, eu tava buscando uma coisa mais dinâmica, entendeu? Porque assim, eu acho o trabalho um pouco parado, enfim, não que eu conversei com outros delegados também. Aí até uma das primeiras pessoas com quem eu conversei foi com o professor Eduardo. Ele era coach de uma amiga minha na época, tem mais ou menos um ano por aí, um ano e pouco, acho que mais. Aí eu falei com ela, falei, amiga, fala com o professor, pergunta para ele como é que foi esse caminho dele para a polícia, porque eu sei que também ele não foi o caminho inicial que ele queria tomar, né? E aí ele gravou um áudio para ela, que ela me repassou, e ele falou: eu comecei também, acho que ele queria ser procurador de São Paulo, acho que era o concurso, assim, sonho dele. Aí ele falou que foi fazendo as provas, acabou que passou ali para a Polícia Federal e começou. E ele disse que se apaixonou, assim. Ele até usou uma expressão engraçada. Ele falou: eu fui picado pelo bichinho da polícia. Um negócio assim. Ele falou que é uma coisa que acontece com as pessoas normalmente. Aí eu conversei com outro amigo meu também, que é delegado aqui no Rio. Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar. E nesse caminho eu tinha feito já a prova de delegado do RN, tá? Eu já estudo há um tempo, acho que desde 2017, assim, mas eu nunca tinha tido muito foco. Então, não passei em nada, porque eu também estudava para tudo. E aí, depois da pandemia, eu falei, eu vou focar só em prova de promotor e de delegado, que eu acho que eu consigo conciliar. Aí eu fiz a prova de delegado lá do Rio Grande do Norte e vi que no nível que eu estava, era uma prova mais acessível para aquele momento para mim. E aí eu fui atrás das pessoas que já eram delegadas para conseguir me informar e vi que é um caminho assim que eu acho, né, que eu ainda não sou delegada, então não sei exatamente como é a prática, mas que eu acho que vai dar mais certo, sabe, comigo, assim, de acordo com as minhas características, com essa coisa de buscar uma coisa mais dinâmica e também eu sempre quis trabalhar de frente, assim, com as pessoas, sabe? Tipo, em prol da sociedade mesmo. Eu falei, acho que eu vou ter mais contato ali. Por mais que a gente saiba que tem a parte pesada, né, da atividade policial, eu acho que você tem muita chance de estar cara a cara ali, até com a vítima, né? E poder fazer um trabalho melhor. Daí eu resolvi focar. Aí depois disso eu fiz. Aí resolvi fazer só prova de delegado, larguei todas as outras. Fiquei tentando meio que me especializar. Eu fiz a prova do Paraná e passei em todas as etapas, só que lá eu tô excedente, e também depois em Minas, que eu também passei, mas também tô aguardando, porque a primeira turma foi chamada agora, no passado, esse ano, em julho. Mas aí sigo estudando, agora estou estudando para outra e depois vou estudar para a Polícia Federal. Estou lá no Paraná, mas também não fiquei dentro do número de vagas, então ainda não me chamaram, mas tenho esperança de que um dia chamem. E lá em Minas, se me chamar, o que eu quero, na verdade, que me chamar primeiro. O que me chamar, eu já tô indo. Se fosse para escolher, se eventualmente chamassem juntos, né? Hipoteticamente, eu iria para o Paraná, eu acho, por causa do salário, e é um estado menor, né? Minas é um estado enorme, e eu sou do Rio, talvez se eu fosse para Minas, eu podia ir para perto da Bahia. Imagina, aí fica ruim para mim, né? Mas o lugar que me chamar, eu tô indo, tô disponível. E o que eu ia falar, esses dois concursos, né, para o Paraná e lá para Minas, eu fiz, acho que a preparação da segunda fase com o professor Eduardo, para as duas provas, tanto lá do Paraná quanto de Minas. E de Minas eu ainda fiz com ele também para a prova oral, que lá em Minas tinha prova oral. Que a primeira fase como eu já estudo há um tempo, né? Eu não achei que precisava. Eu já tinha material, e aí eu já meio que sempre já sozinha, meio que consegui me organizar, assim, sabe? Eu mesma faço meu cronograma, mas para a segunda fase eu precisava de um direcionamento. Aí eu fui e comprei o curso dele, tanto para a segunda fase do Paraná e para a segunda fase também de Minas, que ele fez junto com o professor André Uchoa. E usei muito o livro dele de discursiva, muito. Foi assim, essencial. Então, porque para a primeira fase já
tinha feito outras provas, né? Por mais que eu não tivesse sido aprovada ainda, a gente já conhece. A segunda fase, a minha prova do Paraná foi a primeira prova discursiva que eu fiz na vida. Então eu precisava saber, eu tinha milhões de dúvidas, eu precisava saber assim, como é que eu ia fazer aquela questão começando. Tanto que o professor, o Eduardo, ele sempre fala, começa com as três, ele fala das três, não sei se é três Marias, não sei agora, eu esqueci, mas das três, são três pilares, né, que você vai abordar. Primeiro você aborda a lei, aí a jurisprudência e princípios, sabe? Então, assim, como você vai se expressar ali, porque não basta você saber, né? Igual numa prova oral, não basta você ter o conteúdo, você precisa saber expressar aquele conteúdo, senão não vai dar certo. Tanto que na segunda fase do Paraná, que foi minha primeira, eu nem fui tão bem quanto eu já fui na de Minas, que eu já tinha essa bagagem. Justamente porque, claro, eu tive tempo para, né? Eu estudei mais tempo, até fazendo os simulados com ele, o professor corrigir e tudo mais. E também você vai entendendo meio que o que o examinador quer, assim, de organização, sabe? Eu comecei a prestar atenção que umas frases não são muito prolixas, porque a gente do direito, a gente gosta de escrever muito, né? E aí fica uma coisa... Eu, pelo menos, eu gosto, aí sai botando vírgula, mas eu percebi que as pessoas que tiravam uma nota maior, elas são mais... Assim, elas fazem umas frases mais curtas, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, isso que deu tempo de ajustar. E eu precisei muito para a segunda fase por isso, porque eu não tinha experiência nenhuma e eu precisava de um norte. Aí eu peguei umas rodadas de questões corrigidas com o professor Eduardo e foi com outro professor, eu acho, para o Paraná. E de Minas eu também fiz com ele. Justamente para ele poder dar uns toques, né? Como ele corrige individualmente, é diferente, mas me deu como tivesse aumentado a minha autoconfiança, sabe? De eu saber que eu tinha sido de fato acompanhada e que eu estava indo bem. Isso me deu confiança para chegar na prova e falar assim: eu tô indo bem, sabe? Nas rodadas que o professor corrige, eu tô fazendo mesmo com o conteúdo que eu tenho e ele tá corrigindo, tá falando que tá tudo que tá bom, que tá ótimo, que tá excelente. Eu fui corrigindo as coisas que ele pontuava, mas assim, saber que eu de fato, vindo de uma pessoa que tem experiência, né, como ele, anos de experiência e tal, que eu tava indo bem segundo a ótica dele, isso me deu muita confiança para chegar na prova. E eu acho que isso é essencial, assim, para uma pessoa fazer prova, porque não basta. Por exemplo, eu faço isso até hoje, prova de primeira fase. Eu faço muita questão, é claro que é para fixar a matéria, mas é também para eu poder chegar lá com a consciência e falar assim: ó, eu estudei quase tudo, sabe? O que vai cair tá aqui. Eu fiz questão e tudo mais. Então, se eu errar, vai ser por causa de um fator outro, não porque eu não me preparei. Então, a preparação com ele me deu essa confiança de chegar na hora da prova e falar assim, cara, eu fiz, sabe? Eu fiz todas as rodadas, ele corrigiu e ele disse que tá tudo certo. Tanto que uma vez, acho que foi pra prova de... Foi pra prova de Minas mesmo, da segunda fase. Eu tava indo pro aeroporto e aí eu falei com ele alguma coisa no WhatsApp e ele me mandou um áudio. Ele falou, Bruna, vai com calma, boa prova, não sei o quê. E você tá pronta. Então, assim, aquilo que ele falou que eu tô pronta, meu olho até encheu de lágrimas. Eu falei, ai, meu Deus, ele disse que eu tô pronta, então eu devo estar pronta. Porque a gente fica com muito medo, né? De nunca estar pronta, na verdade. Eu tenho esse medo até hoje. Ainda mais que eu ainda não fui chamada, eu fico, meu Deus do céu, o que falta para dar certo isso? Então, essa questão de aumentar a confiança, assim, vale muito a pena. A gente fica esperando, lá em Minas, principalmente, que são poucos aprovados, esperando a boa vontade do governador, né? De chamar, né? Lá no Paraná, o governador ele aumentou em 100 vagas, as vagas iniciais. E dizem que ele tem essa perspectiva de chamar todos os aprovados. Já em Minas, ele só chamou o número de vagas que estava ali, foram acho que 40, 60, 62. E os excedentes, ainda a polícia lá ainda está lutando para ele chamar. Mas, enfim, já fiz tudo, já está tudo certo, já homologou tudo. Mas sigo esperando. Agora, eu sei que o professor está até com um projeto aí, que ele falou que foi o melhor curso que ele já participou, que é para a Polícia Federal. E eu quero começar, só que eu falei até com ele, eu falei, professor, eu preciso fazer a prova de Goiás primeiro, que eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu preciso fazer essa e depois eu compro o curso. Só que ele falou, tem número limitado de vagas.
Falei, agora eu vou ter que esperar até dezembro passar a minha prova. Agora eu não posso nem comprar nada. Mas aí, assim que virar o ano, como as matérias são... Tem uns concursos, tem uns editais para saírem do DF, acho que é do DF, as matérias não são tão diferentes. Então, assim que virar o ano, eu já vou focar para a Polícia Federal, que tem uns rumores aí de sair em 2024, né? Então, eu tô esperando. Ó, no momento pré, quando você não tá aprovado em nada, assim, quando você ainda tá, sabe aquela pessoa que ainda não passou nem na primeira fase de nada? Nesse momento, o mais difícil é você continuar estudando mesmo. Assim, você saber que uma hora vai, sabe? Você tem essa esperança, na verdade, porque meio que você fica sentindo muito no limbo da incerteza, assim. E aí vem uma reprovação, a pessoa fica super desestimulada, que é normal. E aí tem gente como eu que tem que trabalhar e estudar, não diminuindo quem só estuda, né? Que é o mundo ideal, assim, seria perfeito. Mas uma pessoa que trabalha e estuda, ela fica sempre nessa pendência, assim, ela tá no presente, mas ela tá de olho lá no futuro. Então, o mais difícil no momento pré-aprovação em qualquer coisa é você manter a sua cabeça no lugar para não pensar em desistir. Isso é uma coisa que eu vejo as pessoas perguntando muito, até mesmo pro professor Eduardo, falando assim, eu reprovei por causa de uma questão, eu não fui para a segunda fase, né? Por causa de uma questão que eu tô pensando em desistir. E isso é uma coisa assim que nunca foi uma opção para mim desistir, e é uma coisa que eu aconselho todo mundo, assim, sabe? Eu falo assim, cara, a sua aprovação ela pode estar na esquina, a sua próxima prova pode ser a sua prova. Então não dá para você se abater. Claro, é normal você se abater, mas não se abater a ponto de desistir, sabe? Isso antes de ser aprovado. E depois que você está no processo ali das fases, o difícil é você também controlar a ansiedade e não pirar, porque são muitas fases. Lá em Minas, por exemplo, eu tive primeira fase, que é objetiva, depois tive discursiva, aí depois a prova oral, e depois a prova oral, aí depois médico com o TAF, e o psicotécnico. Então, eu fui 5 vezes, eu e todo mundo, né, que tava numa coisa, a gente foi 5 vezes para Belo Horizonte durante, assim, em 6 meses, a gente teve que ir uma vez por mês. Então, isso para mim foi o mais difícil, assim, porque tu não consegue mais fazer nada, a tua vida para, você fica sempre focado na próxima fase, e aí tem a questão financeira, que você tem que ficar se deslocando. Eu fui de todos os jeitos para Belo Horizonte, fui de carona, fui de ônibus, de avião. Então, isso para mim é o pior, assim, você tem que controlar a sua ansiedade. E nessa fase que eu tô agora, de esperar a nomeação, vai nomear excedente, eu acho que potencializa a ansiedade, assim, porque você fica totalmente vendido. Tô vendida, não tem nada certo, entendeu? Aí, assim, tem que todo dia assim, que acordar e falar assim, eu vou fazer o que eu posso fazer, o que tá no meu alcance, que é estudar, continuar estudando. Então, vou continuar estudando, trabalhando, e eu tô orar, pedir para Deus para poder sair logo. Então, no resumo, todas as fases é a sua mente, é a sua mente, assim. E para quem tem fé, sabe, você exercer a sua fé, assim, que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Eu acho que todo mundo se identifica por exemplo, os professores, né? O próprio professor Eduardo que acompanha ali, o pessoal sempre quer saber como foram as reprovações, quantas vezes você reprovou, justamente porque todo mundo busca uma identificação nessa parte, né? Saber que isso é uma coisa que a gente tem que falar para a gente mesmo, assim, você não é o único que não foi aprovado de primeira, assim, sabe? Porque tem gente que às vezes olha para uma pessoa que foi aprovada e parece que foi fácil, mas eu tenho certeza que todo mundo passou por frustrações, sabe? E uma coisa que eu sempre penso assim, e falo para todo mundo, falo para mim também. Eu penso assim, cara, se fulano, se essas pessoas que estão aí conseguiram, eu também vou conseguir, porque eu não sou mais burra, menos esforçada do que ninguém. Então, assim, cada um tem um processo, sabe? A gente precisa viver o nosso processo justamente para poder saber, assim, que a pessoa que já está lá onde você quer estar, ela viveu esse processo também. A diferença é que ela viveu antes de você. Então, assim, cada hora uma pessoa tem para poder passar por aquilo. Então, isso a gente tem que ter consciência também, senão você fica pirado, assim, não é uma fase fácil, sabe? É bem difícil. E a minha história, minhas aprovações sempre falam assim, que tem que ser comigo. Parece que tudo quando é comigo, todo mundo tem essa impressão, né?
tudo que quando é com você, parece que é o apocalipse. Então, quando eu fui fazer a prova de Minas, por exemplo, eu não passei de primeira da segunda para a fase oral. Eu tive que recorrer, inclusive o professor Eduardo que fez não, né? Eu fiz e mandei para ele ver o recurso de uma das minhas questões, que foi a questão que me fez passar depois. A prova foi ótima, discursiva, fiquei super esperançosa. Só que quando veio o resultado, eram só 100 e poucas pessoas, eu acho, para a próxima fase, que era oral. E eu não fiquei, eu fui reprovada, né? Ainda ia ter que recorrer. Aí eu chorei muito. Falei, meu Deus, porque eu tinha certeza que eu ia passar, que a prova veio. Inclusive, foram até com as rodadas do Eduardo, assim. A prova veio. Meu Deus, eles acertaram quase todas as questões. A prova veio para mim, eu tinha feito tudo certinho. É claro que eu errei várias coisas, né? Não é à toa que minha nota inicialmente. Mas em uma questão, eles foram muito injustos comigo. Eu tinha acertado, o cara tava louco na hora que corrigiu. Aí chorei. E falei com o professor, falei, professor, eu preciso recorrer disso. Eu preciso recorrer, porque é injusto, né? Aí ele foi até me ajudou com recurso. Aí fiquei esperando acho que 2 semanas. E quando saiu que eu tinha passado, eu falei, ai, graças a Deus. Mas você não tem nem tempo de ficar tão feliz, porque já tem a próxima fase. Entendeu? Já tinha a prova oral, aí já comecei a ficar louca de novo. E agora, o sentimento de ter acabado todo o processo seletivo foi maravilhoso. Quando eu fiz o psicotécnico e passei, né? Eu falei, ai, agora acabou. Aí tem a fase de você esperar, parece que é eternamente você ser chamado. Ai, é horrível. Olha, só o Senhor mesmo. Só Deus. O policial ainda tem o TAF. Que aí você não pode parar de malhar também. Você tem que estudar, trabalhar e malhar, que senão você pode não passar no TAF ainda por cima. Então, eu falo sempre que você está eternamente equilibrando os pratos. Tem dia que você não vai conseguir estudar, porque tem um aniversário de alguém da sua família, ou o seu trabalho te sugou o dia inteiro. Aí você tem que se organizar para saber que o próximo dia você vai tentar de novo, sabe? Como se fosse uma coisa assim, dia a dia. Você acorda e naquele dia ali você vai tentar estudar o máximo possível. Eu sempre encaro dessa forma. Eu fiquei doente recente. Aí eu falei, cara, realmente, né? Se a gente não dá uma parada assim, a nossa saúde mesmo para a gente. Então não adianta, a gente tem que se cuidar. Aí a saúde mental, assim, em primeiro lugar mesmo, não tem outra coisa. Já estudava há um tempo, né? Então, assim, eu já tinha muita noção das matérias bases, assim. Constitucional, administrativo, penal e processo penal, eu comecei a adquirir depois que eu resolvi estudar para o Ministério Público. Então, eu trabalho no Ministério Público também. Então, isso também me dava toda uma noção, assim, bem grande. O que eu tive o que eu fiz depois que eu resolvi fazer a prova só para delegado foi me especializar, porque eu vi depois da prova do Rio Grande do Norte que eu precisava ser profissional naquilo ali. Que eu vi que as pessoas estavam profissionais, entendeu? Então eu falei assim: olha, eu vou fazer questão só de delegado, eu vou estudar só com os delegados que vier de fora, sabe? Eu não vou sair desse âmbito aqui, tirando as coisas do trabalho que eu precisava estudar. Então, depois que eu resolvi focar, eu fiz isso. Eu estudava, não sei quantas horas mais ou menos, mas eu sempre busco estudar umas 4, 5 horas. Tem que fazer das tripas de coração para trabalhar e estudar, assim, não é fácil. Mas eu tento estudar sempre isso, eu divido o meu dia em 2 matérias normalmente. Estudo sempre lendo, leio a lei, leio os meus resumos, hoje em dia eu já tenho quase tudo nos meus cadernos, e leio jurisprudência. Eu leio tudo meio que, estudo tudo junto, de acordo com a matéria que eu estou ali estudando, né? Aí, mas o que eu fiz que eu vi que foi assim, que é um erro comum que as pessoas cometem, é você não focar numa coisa. Às vezes a gente fica tão desesperado para conseguir a aprovação logo que a gente fica atirando para tudo quanto é lado. Então, o que eu acho que eu fiz de diferente, que me deu um bom resultado, assim, que tem me dado, né, na verdade, que eu ainda estou no caminho, é justamente focar. Assim, a prova de delegado que eu vou fazer, eu quero ser delegado, então é isso que vai ser. Eu vou fazer só a questão de delegado, eu não vou estudar, por exemplo, se eu sei que procedimentos no processo penal, sei lá, não cai profundamente. Eu não vou perder meu tempo e minha vida estudando essa matéria, sabe? Porque quando você vai fazendo as questões, você vê que tem coisas que não são, tem coisas que vêm mais aprofundado, que é o que tem mais inerente ali, tem mais pertinência, né, com a sua atuação, e tem coisa que não é tão importante assim. Então eles cobram de uma forma mais superficial, sabe? E isso você só vai saber quando você faz muita questão para o cargo que você está querendo prestar a prova. Esse projeto do professor Eduardo, que ele sempre me ajudou muito.
Ele é essencial, assim, na minha aprovação. Eu já penso no textão que eu vou postar, quando eu passar, vai estar o nome dele lá, nos agradecimentos especiais. Ele sempre me ajuda, mesmo eu não tendo mais, eu fico de curso em curso com ele, né? Mas mesmo no limbo dos cursos, eu mando mensagem, ele me responde, ele é excelente, assim, então é um prazer poder contribuir